Estamos ao vivo! Seja bem-vindo a mais uma live aqui nesse canal. Como eu disse, nós estamos aqui numa maratona de fazer lives para vocês, trazendo conteúdos muito aprofundados sobre esse universo de vendas online, sobre esse universo de vendas em dólar na Amazon americana. Então seja muito, muito bem-vindo mesmo, de verdade. Para você que chegou agora e não me conhece, meu nome é Lari Faria, sou especialista em vendas na Amazon há 10 anos e junto com o Joel, que é meu tio e sócio, nós somos fundadores da Escola Amazoneiros. E aqui nesse canal eu ensino técnicas e estratégias para você que quer faturar em dólar morando de qualquer lugar do mundo, ou seja, fazendo dinheiro em dólar, ganhando 5, quase 6 vezes mais, lucrando, vendendo produtos na maior economia do mundo, que é os Estados Unidos. Então, chega mais, se você ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo aí, vai deixando o seu like na live. E o vídeo de hoje, né, a live de hoje, a gente vai falar sobre o mercado da Amazon. Será que saturou? Como faturar alto, mesmo no momento de mudanças no e-commerce online, mesmo no momento em que parece que tudo está em crise. Então é isso que a gente vai destrinchar nessa live de hoje. Se você não entende como que funciona aqui os nossos conteúdos, eu sempre trago lives específicas e essas lives geralmente elas ficam no ar por apenas 7 dias. Vez ou outra eu deixo uma live disponível aqui no canal para você assistir. Por quê? Assim que a live acontece, 7 dias depois ela sai do ar e ela vai para onde? Ela vai para a nossa comunidade de alunos, nossa comunidade de pessoas que estão lá no Amazoneiros. Então, se você é um nosso aluno, você consegue ver o replay dessas lives e desses conteúdos lá na nossa comunidade, tá? Se você não é, é só você estar aqui sempre que a gente fazer uma live nova, né? Por enquanto a gente está começando a fazer essas lives uma vez ao mês, mas daqui a pouco a gente vai fazer essa live semanalmente para você, com temas mais aprofundados para te ajudar a destravar ainda mais o seu negócio de Amazon e começar a viver disso, certo? Então, chega mais, a gente tem muito conteúdo para cobrir hoje. Eu espero que vocês estejam me vendo e ouvindo bem. Eu acredito que sim, né? Tá tudo certo. Então, eu vou compartilhar minha tela para a gente começar. Olha só, o mercado da Amazon saturou? Como que eu vou faturar alto mesmo nos momentos de mudança no e-commerce? Bom, se a gente está falando de crises e momentos que parece que tudo está mudando, você precisa entender um pouquinho como tudo começou, né? Como tudo começou para mim, para o Joel. Gente, lá em 2015, quando o Joel começou a vender, para quem não conhece, né? O Joel, ele é o especialista junto comigo também, ele tem um canal, ele também fala de Amazon aqui. E a gente fundou essa escola do Amazoneiros. E aí, quando ele começou lá em 2015, todos acharam que ele era louco. Isso mesmo. Porque aqui nos Estados Unidos não era muito comum você encontrar um imigrante brasileiro que vivia de vendas na Amazon. Parecia muito distante aquilo. Por quê? Porque não era muito falado no mercado, né? Assim, na parte dos brasileiros. Já tinha cursos naquela época ensinando pessoas a vender na Amazon, mas era sempre para pessoas, para americanos, né? Ou seja, os cursos eram todos em inglês, não tinha ninguém falando muito sobre isso. Inclusive, o Joel aprendeu em um desses cursos em inglês, se ferrou muito ao longo desse caminho. Ele começou um pouquinho antes que eu, e aí logo eu entrei de sociedade com ele nesse processo. Então, quando tudo começou, todo mundo achava que era louco. Mas, naquela época, também patinou bastante. Ele também patinou bastante. Inclusive, patinamos bastante juntos, que logo depois eu entrei, no sentido de tentar encontrar o caminho correto, porque tinha poucas pessoas falando sobre isso e poucos métodos validados para realmente fazer dinheiro com isso. Então, a gente errou muito, perdeu dinheiro nesse início, porque tinha que fazer muitos testes. Como não tinha muita gente falando, a gente tinha pouca informação. Era quase como se a gente tivesse com um machadinho na mão e abrindo caminho, tentando encontrar um caminho para chegar lá do outro lado. Basicamente era isso, e era essa sensação que a gente tinha. Dito tudo isso, quando a gente fala que vou pegar um negócio no começo, vou fazer dinheiro no começo, que tá todo mundo começando agora, e é aí onde eu vou colocar dinheiro no bolso. Essa afirmação pode ser
válida até certo ponto. Porque se não tem ninguém fazendo tanto dinheiro assim, significa que alguém vai precisar perder muito dinheiro até encontrar a forma correta de fazer. Então, nem sempre o momento ideal para começar é sempre quando um negócio está iniciando. Às vezes, é até mais arriscado fazer isso. E é o que muita gente, às vezes, acha que seria a salvação. Primeiro que a gente não entende o timing das coisas, então a gente fica sempre esperando o timing perfeito para começar e acaba não começando nada. E segundo que, mesmo se a gente descobrisse o timing perfeito para começar, não seria perfeito na prática, porque teríamos que abrir caminho ali, investir tempo, dinheiro e sacrifício para encontrar o caminho correto e mais otimizado de fazer esse negócio. Passando um pouco sobre isso, tudo deu certo, começou a dar certo, entendemos o jogo, tivemos alguns percalços e desafios no início, e aí logo depois, o que aconteceu? Veio a pandemia, ali em 2020. A pandemia em 2020 foi uma sensação de pânico. Pânico pra gente, porque a gente não sabia o que ia ser. E aí, o que aconteceu na pandemia? Loucura. Loucura porque a gente achava que as pessoas iam parar de comprar as coisas. Só que a gente não se tocou que seria o inverso. Porque o tipo e o modelo de negócio que a gente faz hoje com vendas na Amazon é vender produtos que são de necessidade básica, na maioria das vezes, para os clientes, né? Ou seja, os clientes são da Amazon, então eu já tenho cliente ali comprando todo santo dia. E como são produtos de necessidades básicas, como produtos de higiene, produtos de beleza, que também às vezes é bem essencial, as mulheres não vão deixar de fazer essas coisas, né? Passar um creme no cabelo, um creme no rosto, enfim. Como produtos de cabelo, comida, né? Grocery, a gente vendeu muitos óleos de cozinha naquela época, eu até gosto de contar essa história, porque realmente foi uma loucura, foram vários pallets, assim, que foram enviados para a Amazon. E o que eu quero dizer com isso? Na pandemia, a gente achou que tudo ia acabar, só que foi o contrário. Enquanto estava todo mundo desesperado, perdendo o emprego, ou as coisas fechando, né? Principalmente as lojas físicas fecharam porque as pessoas não podiam sair na rua, teve o lockdown, toda aquela coisa. O que acabou acontecendo? Nós fizemos mais dinheiro do que qualquer outra época desde que começou o negócio da Amazon. Em 2020 foi o nosso melhor ano, foi o nosso pico, assim, de vendas. A gente conseguiu manter a consistência disso, mas o nosso pico de lucratividade. A gente conseguiu vender um pouco mais caro, porque tem a questão da oferta e demanda. Por quê? Porque as pessoas não estavam mais indo fisicamente nas lojas e elas já compravam na Amazon e elas passaram a comprar ainda mais. Passaram a comprar muito mais do que vários produtos diferentes na Amazon. E o que acabou acontecendo nesse processo? Uma coisa que já ia ser natural, as pessoas já estavam comprando online em 2020, as pessoas estavam acostumadas, já gostavam muito de comprar da Amazon, principalmente aqui nos Estados Unidos. Se você mora aqui, você sabe que é muito raro você conhecer alguém que nunca comprou na Amazon. Eu compro na Amazon todos os dias, porque é muito, muito conveniente. E os americanos gostam de conveniência. Por quê? Porque a Amazon entrega muito rápido, o atendimento ao cliente é excelente, então você não tem problemas por comprar da Amazon. E é fácil, com poucos cliques você já tem ali os seus produtos com você em poucas horas também. Porque hoje a Amazon está entregando até no mesmo dia. E essa conveniência, ela já era boa, mas ainda não tinha o costume da galera comprar todo e qualquer tipo de coisa na Amazon. Não era, talvez, para essas pessoas, claro que era possível fazer isso. E aí a pandemia veio para acelerar um movimento que já ia acontecer. Naquela época, antes de 2020, a gente sempre via algumas histórias, grandes retailers fechando as portas, grandes lojas fechando, né, as lojas naquela época da pandemia, antes da pandemia, inclusive. Então, a gente via lojas que eram muito, muito comuns aqui nos Estados Unidos, fechando as portas. Por quê? Porque as pessoas começaram a migrar muito a movimentação, né, migrar muito o comportamento para o online. Por quê? Por causa da conveniência. E aí a pandemia veio para acelerar um processo que já ia acontecer de qualquer maneira, que era fazer com que as pessoas comprassem tudo online.
tudo online. E isso acabou acostumando as pessoas. A gente passou ali a pandemia, 2, 3 anos, né? Naquele fluxo. O primeiro ano foi mais complexo, e aí depois a gente foi dando uma flexibilizada, e à medida que as coisas foram se flexibilizando, o que acabou acontecendo? As pessoas pararam de comprar na Amazon. Elas já estavam acostumadas com aquilo, com aquela conveniência. A Amazon continuou crescendo. Inclusive, a Amazon, ela cresce na média de 13% a 14% todos os anos em faturamento. E isso significa que esse faturamento da Amazon hoje representa mais de 60% das vendas desse faturamento são provenientes de vendedores terceirizados como eu. E quem sabe um dia você, se você ainda não é. Por que eu tô te contando tudo isso? Porque existem fases e ciclos na vida e no mercado que vai determinar momentos onde a gente vai ter muita colheita boa e vai ter momentos que a gente vai ter menos colheita, mas a gente também vai ter resultados se permanecer na consistência, tá? Então, a pandemia, na verdade, foi um impulsionador para quem quer viver do digital naquela época, porque muita gente, né, o dinheiro trocou de mãos ali, né? Trocou das mãos das pessoas que faziam um negócio muito mais arcaico, não utilizavam muito digital, e depois a pandemia trouxe essa necessidade, e essa necessidade permaneceu. Por quê? Porque é conveniente para as pessoas. Então, essa história que eu queria começar a contar para vocês, porque às vezes a gente acha que a gente está no fundo do poço, e na verdade não. Na verdade, a gente está prestes a viver uma das melhores coisas do que tem a acontecer. Mas para que a gente entenda realmente sobre o mercado da Amazon saturou, primeiro que a gente tem uma percepção errada, vou até tirar isso aqui. Às vezes a gente tem uma percepção errada do que é saturação. Saturar é porque tem muitas pessoas falando sobre isso, ou porque eu já ouvi várias vezes sobre isso, ou é porque eu realmente entendi o que é saturar. As pessoas acabam confundindo. Será que se eu hoje for lá me formar como cabeleireira e abrir um salão de beleza que tem hoje em cada esquina, tem muitos salões de belezas por aí, significa que o mercado de beleza está saturado? Significa que eu não vou ter bons resultados porque eu estou abrindo um salão de beleza hoje, agora, nesse ano? Não significa. Não é porque existe muita gente ou muita gente fazendo que comprove que o mercado está saturado, que você não vai ter resultado. Esse é um ponto, tá? Se fosse assim, não se formava mais médicos, não se formava mais profissionais qualificados para montar uma coisa que já tem a cada esquina. Não se abria mais lojas do McDonald's por tudo quanto é lado, não se abriria mais lojas do Burger King. Inclusive, elas abrem uma do lado da outra, né? Aqui nos Estados Unidos é até engraçado. Você consegue ver o McDonald's, você consegue ver o Burger King, geralmente muito próximo um do outro. Aqui também tem uma rede de farmácias, que é a CVS e o Walgreens. Muitas das vezes, essas mesmas farmácias, elas estão uma do lado da outra. Por quê? Não quer dizer que não tenha mercado, que não tem espaço. Tem espaço, mas você precisa saber como oferecer e como ser realmente um bom profissional para que você tenha resultados. Porque se tem mais concorrência, vamos dizer assim, você precisa se sofisticar mais. É isso que você precisa entender. Bom, dito tudo isso sobre saturação, às vezes a gente tem uma impressão. Mas existe uma coisa que vocês precisam entender, que são os ciclos econômicos sazonais. Que isso impacta e faz uma diferença pra gente que tá começando em um mercado. E você precisa entender que existe isso sempre a qualquer momento. E existem fases de mercado. E os ciclos econômicos, na verdade, de um país ou do que a gente está vivendo, hoje eu diria que o ciclo econômico sazonal está meio que alinhado com outros países, né? A gente já tá falando aqui de Estados Unidos, mas eu acredito que todo mundo está vivendo esse mesmo momento agora, porque a pandemia trouxe esse resquício pra gente, né, de problemas econômicos que está tendo em alguns países, até mesmo os Estados Unidos, até mesmo o Brasil. A gente vê que as coisas estão mais caras, a gente vê que as coisas estão mais... tá mais difícil de conquistar. Então, tudo isso é porque existem esses ciclos econômicos, mas eles são sazonais. Para quem não entende o que é sazonal, significa que ele é de tempos em tempos. Eles têm
Eles acontecem em um período e logo evoluem para outro. Então, a gente vai meio que movimentando nesses ciclos, tá? E aí, a gente tem aqui o ciclo de expansão, que eu gosto de chamar de primavera. Uma das minhas mentoras falou sobre isso, inclusive, até para o mercado digital. E aí, eu trouxe esses termos aqui para te ajudar a entender um pouco mais, porque cabe muito no nosso mercado. Então, a expansão, que eu costumo chamar de primavera, é onde tá tudo muito florescendo, é onde, basicamente, o clima econômico é de otimismo, retomada de crescimento, é onde as características, né? Quais são as características principais? A taxa de juros começa a cair, a inflação é mais controlada, os investimentos começam a aumentar, os consumidores voltam a gastar porque eles têm menos medo, porque tá todo mundo muito animado. É uma época, basicamente, de oportunidade. É a época que eu diria de plantar, testar novos produtos e investir em inovação. Então, na época da expansão, da primavera, isso em todo o mercado vai existir. Em algum momento, esse ciclo vai acontecer, tá? E aí, é a época da gente plantar, testar novos produtos, investir em inovação, ficar realmente empenhado em colher essas frutas mais baixas do pé, como diria, né? As frutas mais fáceis de fazer esse processo. Então, ficar muito atento nesse momento de expansão, porque é um momento em que a gente pode investir mais sem medo, porque a gente sabe que os consumidores começam a gastar com mais frequência, tá? Então, eu diria que a primavera, ele é o nosso momento de expansão. E aí, a gente tem a expansão e prosperidade, que é aqui no verão, né? Que é um clima econômico de crescimento acelerado e otimismo generalizado. Características: alta confiança do consumidor, taxa de empregos elevadas, mais crédito disponível, lucros crescentes, né, nas empresas, oportunidade de escalar operações, ampliar mercado e maximizar os lucros. O que isso quer dizer na prática, né? Nesse ciclo econômico aqui. Basicamente, a gente tem acesso ao crédito. Se a gente está falando de vendas na Amazon, a gente tem acesso ao crédito por um preço muito mais baixo, com mais facilidade. E quando a gente tem crédito em mãos e quando a gente trabalha com dinheiro do banco, significa que a gente consegue expandir o nosso negócio, a nossa operação da Amazon, por exemplo, com mais facilidade. Por que é possível fazer isso? Porque o governo está incentivando a galera a gastar. Então tá todo mundo ali generalizado, um otimismo generalizado, e fica muito mais fácil a gente conseguir essas coisinhas que impactam diretamente na escala da operação que a gente tem. Então, essa oportunidade que a gente tem que agarrar sempre quando chega nesse ciclo econômico. Isso daqui não tem nada a ver se tem muito ou se tem pouco vendedor na Amazon, não. Isso daqui tem a ver com o ciclo econômico de um país que vai impactar no nosso negócio atual. E se a gente conseguir identificar isso, a gente vai ter, com certeza, muito benefício e vai ter muito mais resultado por saber e entender isso, certo? Ou seja, momento de escalar e ampliar mercado, maximizar os nossos lucros. Aí a gente tem o nosso outono, né? Onde ali as folhas começam a cair. Que a gente chama de início da recessão ou um momento de estagnação. E quais são as características desse momento, desse clima econômico? É um crescimento que desacelera, sinais de alerta começam a aparecer e algumas características são: a inflação começa a subir. A inflação, gente, nada mais é o quanto o nosso dinheiro vale. Sabe aquela coisa assim, que você ia no mercado, com $100, você voltava com 10 sacolas, certo? Hoje em dia, você vai no mercado com $100 e você volta com 5 sacolas. Significa que as coisas ficaram mais caras e você consegue comprar menos coisa com a mesma quantidade de dinheiro. Então, quanto mais dinheiro eu preciso ter para comprar as mesmas coisas, significa que o meu dinheiro está perdendo valor por causa da inflação. E a inflação, existe inflação todos os anos, então nosso dinheiro perde valor a cada ano que passa. Em alguns momentos mais, em outros momentos menos. E quando a gente está falando de recessão e estagnação, geralmente o nosso dinheiro perde valor com uma velocidade um pouco maior. Tá? Então significa que a gente tem que fazer mais dinheiro para ter mais resultado.
né, e o resultado que seria comparável àquilo que a gente fazia um ano atrás. Ou seja, a inflação começa a subir e para controlar essa inflação, o que começa a acontecer? A taxa de juros aumenta. E para quem não entende o que é taxa de juros e o porquê é importante entender isso, a taxa de juros ela é altamente ligado ao momento, a nossa capacidade de conseguir crédito barato ou caro com os bancos ou até mesmo com o governo, ou até mesmo ter ali o nosso retorno sobre alguns investimentos disponíveis ligados à taxa de juros. Quando a taxa de juros está mais alta e a gente tem dinheiro no banco, e a gente pode investir esse dinheiro e receber um pouco mais de dividendos por isso. Mas quando a taxa de juros está mais baixa, é melhor a gente investir em negócios do que investir na bolsa, por exemplo, porque a taxa de juros está baixa, então os bancos estão pagando pouco por usar o nosso dinheiro. Então, só para explicar para quem não entende. Então, quando a taxa de juros aumenta, significa que pegar dinheiro emprestado fica mais caro. E quando fica mais caro, as coisas também começam a encarecer, né? Porque se uma empresa precisa de empréstimos para ela rodar a operação, para ela expandir e tudo mais, significa que a taxa de juros provavelmente está alta e as coisas começam a ficar mais caras e, consequentemente, os consumidores gastam menos, a gente tem uma concorrência mais intensa e a oportunidade é ajustar os custos, focar em produtos e clientes mais rentáveis e proteger as nossas margens nesse momento de recessão e estagnação. E como que a gente faz isso na prática? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês, tá? Como que a gente pode escolher esse tipo de produtos, qual que é a parte mais rentável dessa operação ou não. Então, essa é a ideia. Aí a gente vai aqui para o inverno, né? Onde que possivelmente a gente está vivendo um momento de recessão econômica, ou a gente está vivendo uma crise pontual. Uma das crises que eu falei para vocês, que a gente teve recente lá em 2020, foi a pandemia. Só que a pandemia, ela não necessariamente foi impactante para o nosso mercado, mas para outros sim. Outras pessoas viveram esse inverno enquanto estávamos vivendo a primavera nessa crise aqui da Amazon. Ciclos econômicos sazonais, elas podem estar ligadas à parte da economia de um país naquele momento atual, mas ela também pode estar ligada ao mercado específico. Então, coisas específicas podem acontecer a um mercado em que vai definir se você está naquele momento de mercado no inverno, verão, primavera, ou estagnação não necessariamente tem sempre ligado ao momento atual de governo, do governo ou como o nosso país está respondendo a essas medidas. Então é importante frisar isso. Enquanto todo mundo estava vivendo um momento de crise lá na pandemia, nós, vendedores da Amazon, não estávamos vivendo esse momento de crise, porque as pessoas estavam, ao contrário, comprando mais online o básico, e claro, até mesmo não só o básico, né? Porque o governo deu muito incentivo, mandou dinheiro para a galera, para ela conseguir se manter ali durante esse processo de pandemia. Então, a gente estava vivendo um momento ali de primavera, né? Ou até mesmo de prosperidade, verão. E aí, a gente está agora só explicando de novo, né? A parte do inverno, que é a recessão ou crise, e é um clima econômico de contração e cautela, características. Inflação e juros altíssimos ou uma recessão forte. Queda nas vendas, mais desconfiança do consumidor, empresas frágeis geralmente quebram nesse momento, e a oportunidade de focar em diferenciação de mercado, de concorrentes que saiam do jogo e eficiência máxima. E ganhar participação de mercado de concorrentes que saem do jogo e eficiência máxima. O que acontece aqui? Quando estamos no inverno ou vivendo uma parte de crise ou de recessão, acontece-se um limpa. Empresas frágeis ou vendedores frágeis acabam sendo tirados desse jogo com mais facilidade. E aí, o que acontece? Quem se diferencia ganha participação de mercado de concorrentes que saem do jogo. E a gente tem uma eficiência máxima. Então, mesmo em momentos de crise ou de recessão,
se faz dinheiro, porque se não fizesse dinheiro nesses momentos, o que aconteceria? Todas as empresas ou todos os negócios quebrariam nesse momento de mercado. E isso não acontece. Acontece apenas com aqueles que estão frágeis. E aí eu vou te ensinar aqui nessa live como não ser. E eu vou te ensinar aqui nessa live como não ser frágil, uma empresa frágil que pode quebrar em momentos de recessão, crise ou nesse inverno. Por quê? Porque você vai saber exatamente o que você precisa fazer para se blindar contra esses momentos. E aí eu diria, em que momentos estamos agora? Que momento você acha que a gente está agora? Coloca aqui nos comentários o que você acha. Em que momento você acha que a gente está? Deixa eu dar uma olhada aqui. Você acha que a gente está... Deixa eu abrir aqui de novo. Em expansão em primavera, expansão em prosperidade, que é no verão, início de recessão e estagnação outono, recessão ou crise ou inverno. Conta aqui pra mim. Ó, a galera tá falando que a gente tá no inverno, outros falando que a gente tá no outono. Outono e inverno é muito parecido, né? Crescimento desacelera, sinais de alerta aparecem. Mas o inverno tem uma contração e a cautela. Que momento você acha que a gente tá? Bom, eu diria que nós estamos na parte das duas ao mesmo tempo, recessão e estagnação. A gente está num momento de estagnação, né? E eu já estou começando a sentir alguns movimentos de recessão em alguns casos, né? Por quê? Porque a nossa inflação está alta, a taxa de juros também está alta, mais alta do que já esteve aqui nos Estados Unidos em muito tempo. A capacidade econômica do consumidor está um pouco prejudicada, ou seja, as pessoas o dinheiro delas estão valendo menos e significa que elas estão comprando menos quantidades, porque não necessariamente o salário acompanha essa inflação. Então, desconfiança de promessas que parecem enganosas, então as pessoas têm uma desconfiança maior em relação a isso. Então, se a pessoa tem desconfiança maior em relação a isso, a gente acaba vendendo menos em alguns casos, tá? A gente tem uma concorrência mais alta, às vezes mais pessoas fazendo aquilo. Muitos já colheram as oportunidades mais óbvias, frutas baixas do pé. O que é isso? Isso significa que muitos vendedores conseguiram participar de uma facilidade muito maior ali naquele início. Então, a gente conseguiu coletar todas aquelas frutas mais baixas do pé com mais facilidade. E agora, para pegar as frutas um pouco mais altas, a gente tem que ter um pouco mais de esforço, mais de sofisticação e gastar até um pouco mais de dinheiro para que isso aconteça, tá? E como que isso impacta no mundo da Amazon nos Estados Unidos? Como que isso vai impactar a gente? Você sabe? Então, vamos lá, vou te explicar. As pessoas nos Estados Unidos estão comprando menos online atualmente? Primeiro, em geral, não. O e-commerce hoje, mesmo a gente está vivendo um momento de mercado de ciclo econômico de inverno, outono, o mercado de e-commerce continua crescendo. As vendas de e-commerce nos Estados Unidos devem atingir 1,27 trilhão de dólares só em 2025, que é um crescimento de 8,5% em relação a 2024. Contudo, há sinais de desaceleração. Em 2025, o e-commerce deve representar cerca de 23,5% do varejo total, tá? Um aumento modesto frente aos 22,7% que foi em 2024. Percebe que 0,2% a menos do que foi em 2024 o crescimento, né? O tempo, né? A fatia de mercado que o e-commerce coleta. Esse dado, gente, é importante para você entender o mercado que você está entrando. No primeiro trimestre de 2025, o crescimento do e-commerce foi de 6,1% em relação ao ano anterior. O menor ritmo dos últimos 2 anos, embora ainda tenha superado o varejo total. O que isso significa na prática? Significa na prática que, mesmo que a gente tenha crescido menos no mercado de e-commerce, porque as pessoas estão comprando relativamente menos, ainda houve crescimento, mas a gente ainda supera o varejo total de crescimento. O que é isso? As lojas de varejo que vendem ali para o consumidor final, geralmente para as lojas físicas, tá? Dito tudo isso, não,
De modo geral, as pessoas não param de comprar online nos Estados Unidos, não pararam de comprar online nos Estados Unidos, e o setor segue crescendo, embora num ritmo mais lento. Primeiro, gente, esse mercado não vai morrer. Esse mercado não vai deixar de existir. Significa que a gente vai continuar fazendo dinheiro porque as pessoas não vão deixar de comprar online. E o que isso quer dizer? Esse mercado vai acabar? Não, mas a gente vai ter uma limpeza com certeza nesse mercado. Que tipo de limpeza? Aí eu vou lembrar de vocês aqui, ó. Vou lembrar vocês uma coisa que é importante, eu adoro essa frase. Quem tem consistência vence a intensidade. Se você tem consistência, você vence uma pessoa que é intensa. E eu até estava dando uma aula na mentoria ontem, que foi a finalização de um desafio de wholesale que a gente fez lá na mentoria. E eu estava falando justamente sobre isso. A diferença de quem realmente vai ter muito resultado nisso e de quem não vai ter. Porque eu percebo que quando a galera entra no mercado de vendas na Amazon, fica super animado, fica querendo ter muito, né? Muito resultado logo de cara, e ela começa a estudar com muita frequência, com muita intensidade, já logo nos primeiros dias, devora o curso e começa a colocar em prática em pouco tempo, não sei o quê. E aí, quando começa a colocar em prática, o que acontece com essas pessoas? Quando ela tem uma dificuldade no meio do caminho, elas acabam desistindo, porque a intensidade foi tão grande, ela gastou tanta energia já logo de cara, que ela acaba desacelerando essa intensidade, e aí ela para de fazer. Aí ela é muito intensa nos primeiros dias, depois ela para de fazer 2, 3, 4 semanas, aí depois decide voltar de novo com uma intensidade louca, aí é super intenso em um dia só, fica horas e horas e horas, e aí essa pessoa, ela acaba se frustrando e acaba não continuando. Já a pessoa que ela é consistente é o contrário. As pessoas que são consistentes, ela faz um pouco todos os dias e ela tem poucos resultados, obviamente, todos os dias, porque ela tá colocando menos tempo nisso, mas ela tá sendo tão consistente que a somatória desse tempo e dessa execução com consistência, que vai trazer muito mais bagagem e sabedoria para ela, porque as coisas vão firmar, vão gravar ali na cabeça dela com mais facilidade, porque é diferente quando a gente tá num processo de aprendizado e que a gente tenta aprender tudo em 2 dias, a gente acaba esquecendo no 3º dia, no 4º dia, porque a gente fica... Ou até mesmo na próxima semana, porque se a gente passa dias sem olhar para aquele conteúdo de novo, a gente acaba perdendo o time. Mas a pessoa que é consistente não perde esse time, porque ela faz um pouco todos os dias e ela está sempre praticando. E se ela está sempre praticando, ela tem mais resultado por isso. Então, quem tem essa característica de ser consistente vai vencer as pessoas que são intensas. Agora, se você é intenso e você é consistente, significa que você vai chegar muito mais rápido do que a grande maioria das pessoas e ouso falar que não é todo mundo que é assim. Não é todo mundo que é assim porque é difícil ser intenso e consistente ao mesmo tempo. Mas é possível se desenvolver para ser esse tipo de pessoa. Então, eu diria que esse mercado não é para todo mundo. Mas eu vou mostrar para vocês uma das alunas que está lá na mentoria. Agora, recente, nesse mês. Olha aqui, ela está vendendo cerca de $55 mil por mês, tá? Isso aqui foi nos últimos 30 dias, 55, quase $60 mil por mês, começou há pouco na Amazon, tá tendo super resultados, até coloquei aqui o print da mensagem que ela enviou pra gente, tem aprendido, gostaria de compartilhar isso com você e agradecer você e toda a equipe por tudo que tem aprendido e ainda tenho a aprender. Ou seja, ela tem tido muitos resultados. Ela cresceu 57% em relação ao ano anterior e ela teve um aumento de 36% nas vendas nos últimos 30 dias. Ou seja, quem é consistente tá vencendo e tá tendo resultados hoje e agora. Se essa pessoa tá tendo resultados hoje e agora, significa que tem mercado. Lembra que eu falei para vocês que eu falei para vocês que pessoas
que quando a gente está ali abrindo caminho, não conhece muito do mercado, a gente acaba gastando dinheiro demais para entender como que a gente vai colocar dinheiro no nosso bolso? Pois é. Hoje em dia, a gente não precisa mais fazer isso, porque a informação está aí, então a gente tem muita informação disponível nas nossas mãos. Tem mentores que já passaram por esse caminho, pode falar por onde você deve ir, por onde você não deve ir, para encurtar esse caminho e fazer você não perder dinheiro, gastar menos tempo para chegar lá. E 2, você ainda tem a capacidade de ter resultados mais rápido do que quem começou lá nessa época que não tinha tanta opção, certo? E isso daqui, gente, só é possível ter esse tipo de resultado aqui porque a pessoa é consistente. Então, se existe pessoas que já fizeram, é mais fácil outras pessoas fazerem do que você começar uma coisa que não tem gente fazendo, certo? Então, sim, existe espaço, mas vai existir uma limpeza, porque o mercado, quando ele chega nesse momento, ele começa a se sofisticar. Por quê? Porque tem mais concorrência, e quando tem mais concorrência, a gente tem a famosa saturação, mas que, na verdade, as pessoas chamam o que as pessoas chamam de saturação, na verdade, é maturidade de mercado. Há menos espaço para quem começa de forma amadora, mas há mais espaço para quem é estratégico. Quem é amador nesse mercado não tem vez mais. O mercado online ele continua crescendo, só exige um novo posicionamento de vocês. E qual o melhor caminho para você começar e você estar aqui, ó? Para você conseguir ter esse tipo de resultado aqui. Esse tipo de resultado aqui. O melhor caminho é caminhar perto de pessoas que estão no campo de batalha fazendo isso acontecer. E aí, eu vou te dar algumas dicas para você se blindar contra essas mudanças. Para que quando a gente chegue nesse momento de recessão, crise inverno ou estagnação, você está blindado nesse caminho. Diversificar canais e adaptar-se rapidamente às mudanças de regras da Amazon. A Amazon muda regras constantemente, e se ela muda regras constantemente, a gente precisa se adaptar com mais rapidez para a gente não perder timing de mercado. As políticas elas são mais rígidas e a fiscalização mais intensa, e isso significa que essas mudanças mostram que a Amazon em 2025 está valorizando eficiência, qualidade, conformidade e automação baseada em dados, beneficiando sellers que adaptam estrategicamente e penalizando quem continua operando como antes. Então, se a gente tem a capacidade de nos adaptar rapidamente às mudanças, às regras, a gente vai se sobressair, não vai ter tantos problemas e, além disso, a gente permanece no mercado. E eu tenho vários alunos permanecendo no mercado, tenho vários alunos vivendo hoje de Amazon, inclusive, tendo esse aumento aí de 56% em faturamento em relação ao ano anterior. Por quê? Porque a gente está sempre atento às mudanças, a gente está sempre fazendo alterações e a gente está agindo com rapidez e com sabedoria nesses momentos, certo? Então, tenha isso em mente. Então, algumas estratégias nesse momento para vocês. Quais estratégias são? Construção de autoridade. Não adianta você ter um bom produto se a conta está com métricas ruins. Na Amazon, a saúde da conta define sua capacidade de vender e escalar. Então, o que você precisa manter saudável? Para quem já é vendedor aí, já vai entender todas essas nomenclaturas aqui. Talvez eu não vou conseguir entrar em detalhes, explicar cada uma delas, mas eu consigo te dizer que você precisa ter índice de performance alto, principalmente em Order Defect Rate, Late Shipment Rate, Cancellation Rate. Só rapidamente para vocês entenderem, a taxa de cancelamento de ordem nula ou quase zero, melhor ainda na sua conta. Você não pode ficar cancelando ordem, o cliente comprou, você vai lá e cancela a ordem, ou porque você não fez o estoque direito, e às vezes você achou que tinha no estoque e não tinha, e daí você vai lá e cancela a ordem do cliente. Isso impacta nas suas métricas e na saúde da conta da sua Amazon. Late Shipment Rate, para quem faz FBM e você mesmo faz um envio, se você demora para entregar isso,
também vai impactar as suas regras. O rate, né, a taxa de defeito de produto. Se você tem um produto que o cliente está sempre marcando e querendo devolver, marcando lá que o produto está com defeito, isso também impacta na performance da sua loja. Outra coisa, você precisa evitar ao máximo violações de política e garantir que todos os produtos estejam dentro das regras, principalmente a origem desses produtos. A Amazon, hoje em dia, ela tem ficado cada vez mais criteriosa para tentar entender qual é a origem desse produto, aonde você está comprando. Esse produto é mesmo original? Ela não quer que você venda produtos que são falsificados na plataforma dela, e ela está correta. E quem de fato, se organizar para seguir essas políticas vai ser agraciado dentro da loja da Amazon. Vai ter benefícios, tá? Revisar as métricas semanalmente da Seller Central. Resolver reclamações e mensagem de clientes em até 24 horas, isso para quem faz FBM, tá? Manter estoque atualizado para evitar cancelamentos e atrasos. E vender na Amazon não é só listar produto, é manter a conta confiável aos olhos da plataforma. Então, a gente tem que se manter sempre ali dentro dos índices corretos da Amazon. Então, a gente falou de construção de autoridade. Melhor análise de produto. A gente precisa melhorar a nossa análise de produto, a gente precisa olhar para produtos que serão melhores para a nossa loja nesses momentos, a gente precisa aprimorar ainda mais os nossos critérios de análise e a gente tem que ser criterioso nesses momentos. A gente tem que aprimorar a nossa logística e operação, tá com o Prep Center que não entrega os seus produtos com rapidez, não está fazendo a ordem correta, não está preparando esses produtos da maneira correta para o FBA, está na hora de trocar. Bora aprimorar essa logística, essa operação. Se é você que está preparando, vamos melhorar isso. Chegando shipping lá na Amazon, faltando um item que você falou que estava na caixa e não estava, então essas coisas também precisam ser aprimoradas. Blindagem contra mudanças. Blindar o negócio significa não depender de um único produto, fornecedor ou canal. Muita gente vai lá, acha um produto e acaba colocando todo o capital dele em um único produto, fornecedor ou canal de vendas. E isso é um erro. A gente precisa ter mix de produtos, mas não só de produtos, de tipos de produto. A gente precisa ter diversificação nas marcas que a gente vende. Não adianta a gente vender só uma marca e ter lá 90% do nosso capital em uma marca só. Você precisa colocar o seu capital em marcas diferenciadas dentro da Amazon. Porque caso aquela marca pare de vender ou não queira que você venda, você não tem todo o seu capital em uma marca só. Você tá tranquilo porque você tá vendendo várias marcas ao mesmo tempo, tá? Criar presença também fora da Amazon. Hoje a gente tem o nosso Walmart, talvez a sua loja própria, TikTok Shop, está muito em alta nesse momento. Manter um fluxo de caixa saudável para reagir rápido a mudanças. Então, eu tenho alunos da nossa mentoria que estão vendendo no Walmart. A gente tem ali, a gente até fez aula sobre isso para os nossos mentorados, sobre vender no Walmart. Quando a gente não consegue vender um produto específico, para aumentar a nossa lucratividade e para a gente mover produtos que por algum motivo não deu certo ou não vendeu na Amazon, tá? Outro ponto, sofisticar técnicas e habilidades de fechar melhores parcerias, não só com distribuidores, mas diretamente com marcas. Às vezes você não sabe disso, mas é possível a gente comprar produtos diretamente da marca, sem depender de comprar de um middleman, que a gente chama, né? O cara do meio, que seria um distribuidor. Então, existem estratégias e técnicas para a gente comprar diretamente das marcas. A gente tem preços melhores, a gente tem, às vezes, até mesmo exclusividade para vender aquela marca, ou seja, não tem nenhum vendedor concorrendo com a gente naquele anúncio, e a gente consegue colocar mais o quê? Lucro no bolso, tá? Então, se você não tá sofisticando as técnicas, aprendendo novas técnicas para busca de produtos. Porque entenda, um bom vendedor na Amazon, na verdade, ele não é vendedor. Ele não precisa se tornar um bom vendedor. Ele precisa se tornar um excelente comprador. Nós somos compradores, porque a venda ela é consequência de uma compra de um bom produto. Então, quanto melhor comprador eu sou, quanto melhor comprador eu me desenvolvo, melhor serão os meus resultados. E com esses resultados, eu consigo expandir, aumentar o meu crescimento e me sobressair daquelas pessoas que começam na Amazon de maneira amadora, com jeitinho, com coisas que não necessariamente são corretas. Ficar comprando produto em grupo de Telegram, em grupo de WhatsApp, isso já acabou.
Comprar produto de leilão também já acabou. Quem não se sofisticar com isso, quem não olhar para o momento correto, vai ter problemas. E vai acabar sendo tirado desse jogo por muito tempo. E não vai ter resultados como dessa aluna que eu mostrei para vocês aqui. Né? Isso significa que você não vai ter esses resultados aqui, mês a mês. Tá? E a gente está trabalhando para ela chegar nos 100 mil por mês ainda esse ano, principalmente utilizando ali o Q4, mesmo em momentos que parecem que tudo está se desmoronando, tá? Então, dito tudo isso, essas são algumas dicas para você se blindar contra mudanças e você realmente fazer dinheiro neste mercado. Gente, essa aula aqui é muito importante. Muito mesmo. Se você entende isso, você não fica com medo. Você não precisa deixar o medo tomar conta de você. O medo, ele está ligado à falta de informação. E a informação eu te dei. Essa é a informação. Esse é o momento que nós estamos. E você precisa ainda mais estar junto de pessoas que estão no campo de batalha. Tá? Estar numa comunidade de pessoas que estão ali executando isso para que você não cometa erros e para que você não seja jogado para fora desse jogo com facilidade. Então, é o seguinte, a gente chegou ao fim da nossa live de hoje. Eu estou muito feliz, a gente vai ter um material de apoio também dessa aula. Esse material de apoio, ele vai ser liberado para a galera lá da comunidade Amazônia de Elite. Se você quiser ter acesso ao material de apoio, eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo. E se você quiser também ter acesso a esse mapa mental, eu vou deixar o link aqui desse mapa mental também. Lembrando que essas lives, elas vão acontecer, por enquanto, a cada uma vez no mês. Mas daqui a pouco eu posso tentar aumentar a frequência. Mas elas ficam disponíveis por pouquíssimo tempo. Então, fique atento, me siga no Instagram, @lari.fariab. Lá no Instagram eu vou responder vocês e vou avisar quando novas lives forem surgindo para você ativar o lembrete e não perder para assistir isso daqui ao vivo, tá bom? Eu estou muito feliz, de verdade, que você que ficou até aqui agora. Muito obrigada pela sua audiência. Não deixe de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê numa próxima live. Tchau, tchau!